Salve, salve, galerinha! Tudo tranquilo? Vamos à aula 50 da nossa apostila 7 e hoje a gente fala de um movimento, que é um movimento da década de 50 mesmo. Esse movimento da década de 50 ficou conhecido como um movimento da poesia concreta e ficou caracterizado pelo resgate da totalidade, tá, da palavra, né? Então, valoriza-se nesse movimento a mescla da linguagem visual, da linguagem verbal e da linguagem sonora da palavra. Eu botei musical ali, né? Esse poema aqui é um poema do princípio do século XX, 1918, de um poeta francês chamado Guillaume Apollinaire, e o nome do poema é Chove. Como vocês podem ver, o poema ele todo tem esse sentido, né, da chuva se abatendo sobre o solo. E já é uma pista desse movimento da poesia concreta que pretendia uma retomada de diversos experimentos radicais, o que lembra muito a nossa Semana de Arte Moderna, né? O governo Juscelino Kubitschek, naquela época, era o governo pautado pelo desenvolvimentismo, e vocês nos lembramos, 50 anos em 5, né? A ideia é retomar diversos experimentalismos deixados pela metade lá no modernismo de 1922, Semana de Arte Moderna, e eles tratam de romper com diversas características poéticas até então bem comuns. Uma delas, a mais famosa, é a ruptura do verso convencional. A gente vai ver que o poema do concretismo ele lê-se de diversas formas. Então, por isso que vocês têm aí a ideia de leitura multidirecional do poema. Não é uma novidade para quem lê mangá, né, gente? Quem lê mangá lê de uma forma totalmente diferente, num sentido totalmente diferente das histórias em quadrinho tradicionais ocidentais, tá? Então, o desmembramento da palavra também, fragmentação vocabular, fazendo surgir outras palavras a partir de uma palavra principal, despertando novos sentidos, tá? A ideia do aproveitamento do espaço em branco, né, que passa também a fazer parte do significado da mensagem. É uma poesia que usa muito elemento do design, a gente vai ver. Também tem um diálogo muito forte com a indústria cultural. Lembremos-nos que a década de 50 é a década da disseminação do consumismo, né? E a indústria cultural vai ser volta e meia explorada na obra poética da poesia concreta. E também uma arte participativa, uma arte politicamente engajada, preocupada com mudar a relação do ser humano com o seu meio, né, com a sociedade. Por isso a gente diz uma arte engajada. O primeiro tópico importante para a gente levar em consideração é que Brasília, naquele contexto da década de 50, além de ser a ocupação do Cerrado, Brasília também celebrava o desenvolvimentismo, era a joia da coroa do desenvolvimentismo do presidente Juscelino Kubitschek, né? Apesar de ser a grande obra do engenheiro Lúcio Costa, Brasília fica extremamente famosa por causa da arquitetura do Niemeyer, né? Mas é uma obra de gênios, fundamentalmente uma obra de gênios. E o que a gente vê aqui é o plano piloto de Brasília. Ora, em 1956, os poetas, um grupo de poetas paulistas, cansados, esgotados já pela poética que eles consideravam muito tradicional da terceira fase modernista, a geração de 45, lá, a geração pós-moderna, como a gente conhece, eles vão amparados até pela era JK, por todo aquele bolo que aconteceu em 1950 com a eleição do JK, né? E com a ideia da modernização do Brasil, a ideia da urbanização do Brasil, tudo isso vai acabar repercutindo
na vanguarda artística brasileira chamada de concretismo. A gente vai ver que a influência do design vai ser muito, muito, muito pronunciada. Eles vão usar rótulos, vão usar nomes de produtos, vão usar cores de produtos e assim por diante, tudo isso, de certa forma, abordando o fenômeno do surgimento da indústria cultural, do consumismo e a ideia também daquela arte mais popular, a arte de consumo, né? A arte que aparecia com as histórias em quadrinhos, um papel horrível, né? Um papel de baixa qualidade para tornar a história em quadrinho mais barata, o cartaz publicitário, o rótulo, o logotipo, enfim, diversos elementos oriundos da publicidade, do universo da publicidade e propaganda. E foi pensando nisso que esses três criadores aí lançaram o plano piloto da poesia concreta, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, em 1956. Tá? E como eu falei para vocês, vocês têm que se ligar no design, tá? No desenho. Assim como a gente lê uma história em quadrinhos, né? As letras da história em quadrinho, os balões da história em quadrinho, tudo isso funciona como uma extensão da imagem e da própria mensagem. Então é importante a gente perceber que esses poetas, eles valorizam e resgatam detalhes que são detalhes muito comuns daquela época. Na verdade, o grupo já tinha se reunido em 1952, quando tinham fundado uma revista chamada Noi Grandes. Essa revista chamada Noi Grandes, que é, né, de extração do Augusto de Campos, do Décio Pinhatari e do Haroldo de Campos, ela era uma revista cujo próprio nome já dá bem a letra da experimentação, do experimentalismo que marca a poesia concreta, porque é um neologismo, né, criado por um poeta que eles cultuavam muito, Ezra Pound, e é uma palavra que não significa absolutamente nada. Tá? Depois os poetas vão dar alguns significados para nós grandes, mas na verdade era uma palavra sem sentido. Por aí a gente já vê a importância de associar essa vanguarda artística brasileira com a Semana de Arte Moderna, que vocês se lembram, foi responsável por resgatar diversas vanguardas artísticas europeias aqui para o Brasil. Em 1950, então, marca o surgimento do concretismo, uma retomada, de certa forma, de diversas ideias da Semana de Arte Moderna. Né? Sobretudo a ideia de vanguardismo, que é a ideia da mudança mais radical, da mudança mais pronunciada. O poema ele passa a ser considerado como um artefato concreto, disposto em um espaço. A gente estava habituado com a poesia escrita na página, e a poesia passa a ser escrita em tudo que é plataforma, justamente no sentido de utilizar esse espaço também como um significado. Tá? Geralmente, quando se fala de poesia concreta, se assinala a ruptura totalmente definitiva com o eu lírico, tá, gente? Aquela poesia sentimental, aquela poesia emotiva, aquela poesia expressão dos sentimentos mais íntimos da pessoa, ela deixa de existir e torna-se uma poesia muito materialista, uma poesia muito racionalista, uma poesia muito pensada para, entre outras coisas, acoplar a arte poética e o design, e a propaganda, e a publicidade. Enfim, um mundo novo que estava aparecendo. Um mundo repleto de significados que até conseguiam transcender, até conseguiam superar a palavra. Né? Então, não pensem, não analisem a obra do movimento concretista pensando em regras sintáticas, regras gramáticas, porque, de certa forma, é um movimento que aboliu isso tudo. Né? Inclusive, a ruptura com o verso é muito pronunciada porque a gente lê o poema de diversas formas diferenciadas. E tudo isso vinha na esteira daquele esforço de modernização.
A ideia era o sujeito olhar aquele poema desenhado ali e conseguir interpretar de uma maneira muito rápida, muito veloz, justamente por conta da exploração de todos os aspectos da poesia. Aqui a gente tem um exemplo do poeta Ronaldo Azeredo, outra grande expressão desse movimento, e a gente percebe aqui como, de certa forma, foi fragmentada a palavra velocidade. Só que se a gente for ler essa poesia, vai dar o barulho, né? Vai dar o som, que é um som que lembra, talvez, o zumbido de um automóvel, mas, sobretudo, a própria reiteração, a própria repetição desse V aqui, tá? Ela é uma marca, entre outras coisas, do significado da velocidade, né? O zumbido da velocidade. E aí a gente começa a perceber que a partir do momento que a palavra velocidade vai sendo desconstituída, ela já vai dar origem a outras palavras que muitas vezes não têm significado, mas às vezes acaba salientando, acaba se crescendo, acaba se sugerindo outro tipo de significado, tá? Até a gente chegar, né, naquela parte final do poema, que é a palavra velocidade. Eu queria chamar muita atenção de vocês que essa poesia, por ser uma poesia do design, galera, ela tem que considerar o tipo que está sendo usado aqui, tá? A fonte que está sendo usada aqui. E essa fonte já é uma fonte quadradona, a gente nota, né? Uma fonte muito, muito simétrica, justamente preocupada. Então, a própria escolha da fonte acaba colaborando também, né? Do tipo da fonte, o tipo da letra que se usa aí, acaba colaborando para o significado. Aqui a gente tem uma outra obra, tá? Também do Ronaldo Azeredo, inclusive essa obra apareceu no Enem já, e eu queria chamar a atenção de vocês que aqui a gente tem um exemplo bem claro de um resgate de um produto dessa que é a nossa indústria cultural daquele momento, né? Então, resgata-se aí os chicletes. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para a alteração do sentido. Tá? Então, chicletes aqui na obra do Reinaldo Azevedo virou clichê. E eu queria chamar a atenção de vocês para a ideia do clichê, é a ideia da mesmice, a ideia daquilo que todo mundo está habituado a fazer, todo mundo está habituado a ler. Então, notem aqui que tem um caráter pronunciadamente crítico no uso, na troca, né, desse conjunto de letras ali, tá? Então, chicletes virou clichetes. Se a gente for analisar também outros aspectos, aqui, ó, como por exemplo, goma de mascar virou goma de mascarar. E é importante a gente perceber que esse caráter aí também colabora para esse aspecto crítico do poema, né, do Ronaldo Azeredo. Isso sem falar que sabor menta virou sabor mental. Então é importante a gente perceber que a busca, a procura desses poetas aí era justamente fugir do clichê, fugir da mesmice, fugir daquela poesia sentimental. Aqui a gente tem uma poesia interessante do Décio Pinhatari, na verdade duas, né? Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esse símbolo aqui, que é o símbolo do infinito. Né? Vocês devem conhecer esse símbolo aqui, vou tentar fazer aqui, tá? Que é o símbolo do infinito. E se a gente for analisar, e se a gente começar a ler aqui, ó, nesse sentido, olha só como a gente chega numa imagem que é uma imagem absolutamente infinita. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos, e assim por diante. Então, nesse sentido, a poética desses autores do concretismo,
ela é uma poética muito criativa e, como eu coloquei para vocês, o próprio design acaba colaborando para o significado, né? Acaba enriquecendo o significado, tá? E isso é de vital importância a gente perceber como o leitor tem uma função ativa na construção desse significado. Aqui a gente tem o vermelho, né? Aquele vermelho que é o vermelho Coca-Cola, então a cor aqui, esse vermelho, também vai ter uma significação que deve ser levada em conta, porque a ideia dessa significação aí é de vital importância para a gente perceber o poema, tá? E notem que todas as palavras que estão escritas aqui, salvo cloaca, são palavras de sílabas, tá? Então tem essa preocupação racionalista, essa preocupação racional, não vou montar o poema desse jeito aqui. Aqui a gente tem praticamente, ó, um retângulo. Como é que a gente lê um poema desse? Pô, a gente pode ler de diversas formas. A gente pode ler beba, babe, caco, cola. A gente pode ler beba, Coca-Cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Cloaca aqui tem o sentido de subproduto, tá? Tem o sentido de, vamos botar aqui, de lixo, tá? De defecação. Esse sentido aí permite a gente dizer que é uma poesia marcada também por aquele caráter crítico que eu coloquei lá anteriormente, uma das marcas desse movimento, que é um movimento chamado de poesia concreta. Tá? Muito frequentemente aparece essa palavrinha aqui, ó, quando vocês falam de poesia concreta. Né? É uma exploração verbo-voco-visual da literatura. E isso aqui tem tudo a ver com aquelas 3 linguagens lá que eu falei para vocês. Primeiro, a ideia da linguagem verbal, bem pronunciada aqui. Depois, a ideia do barulho da palavra, a ideia do som que se faz sempre que se emite uma palavra, e também a ideia do desenho dessa própria palavra, né? A ideia que vem do uso de uma determinada fonte, o uso de um determinado tipo. Então a intenção da poesia concretista vai ser justamente explorar todas as possibilidades, uma exploração total, tá, da palavra. E é um movimento que é um movimento, gente, muito, muito importante, que depois a gente vai ver frutificou, influenciou muito gerações que vieram posteriormente para a arte brasileira. Tá? Então a intenção deles é abrir a exploração completa da palavra poética. Tá? Então o concretismo ele se pauta justamente por esse conjunto de características. Aqui, né, a gente já está vendo uma obra que é década de 60, chama-se Bat Macumba. Tá? Então, lá na década de 60, portanto, 10 anos depois, né, bem 10 anos depois, o tropicalismo ali começa 67, 68. Na década de 60, a gente percebe essa ideia tropicalista, essa ideia concretista sendo retomada na letra de Caetano Veloso e Gilberto Gil, chamada Bate-Macumba. E olhem a mistura insólita do Batman, né, com a ideia da macumba. Então é a influência da indústria cultural e é a raiz, a tradição brasileira. Então os tropicalistas vão beber nessa fonte. Outro poeta muito importante da literatura brasileira, Paulo Leminski, também enveredou por esse caminho e volta e meia fazia seus experimentos concretistas. Lua na Água, como vocês podem ver, é um exemplo dessa poesia que se expressa utilizando muito o design. Né? Então, Lua na Água, aqui a gente está vendo
o reflexo. E aqui a gente vai vendo aquela fragmentação da palavra, seleção de algumas letras, ó, até que se chegue ao final ali, né, em lua, tá? Então, lua na água, alguma lua, lua alguma. Tá? É interessante esse aspecto dessa poética. E mais tarde, na década de 90, aparece um sujeito chamado Arnaldo Antunes, que também vai fazer diversos experimentos. Essa daqui, inclusive, é uma letra de uma música dos Titãs, tá? E olhem a maneira como o Arnaldo Antunes escreve essa música, como ele publica, né? É um círculo, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser. E nesse sentido que a gente tem que considerar, então, o movimento concretista como um movimento que tenta retomar aquelas inovações, principalmente o experimentalismo da geração da Semana de Arte Moderna de 22, e deixa de lado a poesia mais tradicional, a poesia mais marcadamente voltada à expressão do eu lírico, do sentimentalismo. Se a gente for analisar, imagine que esses caras, eles eram contemporâneos do Vinícius de Moraes, tá? Os irmãos Campos lá se projetam quando o Vinícius de Moraes era o grande poeta brasileiro, né? E é importante a gente perceber como é que eles perguntam, como é que fazem perguntas sobre esse tipo de texto. Ó, aqui a gente tem um exemplo. Em 1972, o poeta concreto Augusto de Campos compôs Viva Vaia, dedicando-o ao compositor Caetano Veloso, um dos representantes de uma nova vertente musical, de uma nova proposta musical, o tropicalismo. Queria chamar a atenção de vocês que o Caetano Veloso tinha recebido uma vaia sonora em um dos festivais de música que aconteciam naquela época, e o Augusto de Campos compôs essa obra aí, que é bem assim, as duas cores, Viva Vaia, né? E a intenção do Augusto de Campos foi justamente homenagear o Caetano Veloso. E aí a gente tem a questão aqui, a expressão Viva Vaia sintetiza a postura de estéticas de vanguarda. Então, o que a questão está pedindo para vocês? Para vocês perceberem que o poema Viva Vaia, ele serve para resumir a postura de estéticas de vanguarda. Eu e vocês sabemos que as estéticas de vanguarda, muitas vezes, elas sabem que não vão ser respeitadas de imediato. Talvez demore 20, 30, 40, 50 anos para que se perceba a importância da poesia de vanguarda, assim como demorou muito até que se reconhecesse o valor de Pablo Picasso, né, o valor de Salvador Dalí e de outros artistas vanguardistas. E temos 5 alternativas ali, para as quais, né, então, para essa postura da estética de vanguarda, para as quais a rejeição do público resultante da inovação que propõe deve ser celebrada. É isso aqui, muito fácil, tá? Ah, por quê? Porque tá aqui, ó, viva, tá? Viva Vaia. O viva tem a ver com o quê? Quando é que a gente grita viva? Quando a gente está celebrando. Tá? Então a ideia é justamente a celebração da vaia, tá? Porque muito frequentemente artes de vanguarda buscam, sobretudo, colocar com clareza a ideia de que não vão ser reconhecidas no momento em que forem lançadas. Vai demorar um pouquinho até que sejam reconhecidas, né, até que sejam valorizadas. E a galera do concretismo não era diferente, tá, gente? A galera do concretismo também esperava a vaia com toda certeza. E a gente tem uma outra obra aqui também, né, que é uma obra aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Indique a relação entre os termos comida, bebida, dormida e ida com o tema do poema A Vida. Essa questão já é uma questão mais difícil. Esse poema é do cara chamado José Lino Grünewald, e eu queria chamar a atenção de vocês para a ideia de que aqui a gente classifica, né, o poema a partir dessa primeira palavra, a vida. E depois nós temos comida. Comida é uma necessidade fisiológica, né? A vida, bebida,
Opa, bebida é outra necessidade fisiológica. A vida, dormida, opa, beleza. A vida, ida. É importante a gente perceber que, na verdade, esse tema aí, né, o título A Vida, sugere justamente que a vida está se resumindo em comer, beber, dormir e ir. Tá? Então, o que é esse ir aqui? Ó? Esse ir aqui a gente tem que considerar como uma ideia do caráter passageiro da vida. Geralmente eles botam essa palavrinha aqui que é o mesmo significado. Tá? É o caráter efêmero da vida. A pessoa pode ter vivido a vida inteira sem se aperceber que a vida era muito mais do que comer, beber e dormir. Afinal, a vida também poderia ser escutar videoaulas, assistir às videoaulas de literatura, não é mesmo? Amados idolatrados, salve, salve, um beijo grande para vocês, galerinha. A gente volta a se encontrar na nossa próxima aula. Valeu, um abraço e até mais, gente. Por hoje era isso.